Com a graça de Deus, queridos amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez para o programa Sementes de Esperança dessa semana. O tempo vai passando, chegando aí os nossos 8 anos de programa, é sempre um grande desafio a cada semana levar algo novo para vocês, ou pelo menos uma mensagem de esperança. Vocês sabem que o nosso quadro de produção é pequeno e sempre em busca dos desafios e dos convidados. E aí nós ficamos sabendo que estava passando aqui por Arapongas o professor Fauzi, ele que tem aí vários livros editados, é um grande parapsicólogo. Então tentamos agendar com ele e fazer uma entrevista. Uma pessoa assim muito especial que esteve entre nós e que com muito carinho então realizamos. Aí eu já convido vocês para apreciarem o início desta entrevista. É uma grande honra o programa Sementes de Esperança receber mais uma vez aqui nos estúdios o professor Fauzi Kfouri, um parapsicólogo, pioneiro aqui na cidade de Arapongas, ao falar um pouco desse campo aí para as famílias, para deixar aí curso nas comunidades, e a gente agora tentando usufruir um pouco do conhecimento dele, que já tem 22 livros publicados, e só que nos bastidores já foi fervilhando a nossa conversa. Então, em primeiro lugar, dizer mais uma vez que seja muito bem-vindo ao programa Sementes de Esperança. Semente de Esperança não é só semente, é porque viceja a esperança. Cidinha, eu me lembro muito bem acho que foi em 2008 que nós tivemos um contato, uma entrevista, e nós estivemos aqui em Arapongas, ministrando na Santíssima Trindade um curso de formação familiar e parapsicologia e formação humana. Realmente eu sou pioneiro aqui, Cidinha. Nos idos de 1971, nós estivemos aqui, no tempo do Dom Romeu Alberti, do Padre Arnaldo Beltrame. Não, eu minto, 73 nós estivemos aqui. Depois do Padre Luizinho, que tornou-se bispo lá no Amazonas. Então nós temos aqui uma vasta experiência com a Diocese de Apucarana, que era a melhor diocese que eu conhecia. E também o Padre Albertinho, nós temos contato com ele naquela época. O Albertinho está no seminário, o Padre João já fez curso com a gente, aqui da Santíssima Trindade. E então a gente também, Arapongas é uma cidade, infelizmente até o duro da Arapongas, a Maracanã, né? Aquele número de caminhões, aqueles quebra-bola de lá. O tráfego é pesado. Chegou a hora de fazer um contorno. Já está em estudo. Está em estudo o contorno. Então, Cidinha, é com imenso prazer que nós estamos aqui ao seu lado, uma produção católica, uma produção que eu julgo de alto nível, porque a senhora pretende chegar também na leveza do ser, na ternura, no carinho e no amor. Muito gratificado já com a sua presença e já introduzindo o nosso assunto, nos falava aí de 22 livros publicados, sendo de autoajuda, sendo na área da parapsicologia. É para falar um pouquinho assim dessas obras e também de que maneira, de repente, os nossos amigos que nos assistem lá tiverem a curiosidade, quiserem adquirir. O livro mestre meu foi o primeiro, Raio-X da Mente Humana, que muita gente aqui na região tem. Este livro, ele é um livro didático da parapsicologia e veja bem, se tem adotado, inclusive em faculdades, não só na área da parapsicologia, mas tudo aquilo que diz respeito à mente humana. Este é o livro básico na área da parapsicologia. Depois nós tivemos também um livro de autoajuda, Antologia do Pensamento Positivo, um livro sobre regressão da idade até a barriguinha da mamãe. E tem um livro de ficção, tem um que olha o título, Quem Matou Deus. Nossa. Olha o título aí, mas é um livro de simbolismo, porque Deus ninguém mata, né? Nós temos livros técnicos, e o meu último, dá licença, até onde eu sei é inédito, um dicionário sobre vícios, todas as palavras relacionadas com o vício. Eu estou lendo o Aurélio inteirinho, Cidinha. Interessante. Na letra A, letra B, estou na C. Até chegar lá no Z, não sei quando vai acabar isso aí. Porém, os meus livros são encontrados mais em aeroportos ou com a gente mesmo.
E tem um livro, Copos de Ouro e Copos de Plástico, para falar sobre a discriminação social. Porque num copo de plástico e copo de ouro, o rico pode, na ausência do copo de ouro, ele pode tomar no copo de plástico. Mas aqueles sem copo de plástico, se não tiver o copo, só soberanamente poderão estar tomando no copo de ouro. Então, essa discriminação social, nós também tivemos um enfoque nessa área. E eu escrevi um livro sobre o rosto que virou máscara, para falar da hipocrisia humana, né? E vai por aí. Então, os livros que nós temos não são essencialmente só didáticos, com foco, com holofote na parapsicologia científica. Mas sempre uma mensagem, o leitor certamente que encontrará. Certo, a gente é direcionado. E claro está que a gente procura fazer um livro, evidentemente, dentro da pauta da cristandade, não é? Então, é preciso que a gente faça absorção de princípios, principalmente na era contemporânea, onde os valores, principalmente religiosos, de qualquer natureza, estão balançando esses princípios, né? Isso aí, talvez devido à presença massificante da internet, porque a internet, telespectador, traz para perto o que é longe e leva o perto para longe. Traz o longe para perto e leva o perto para longe. Então, esse enxurrilho de informações, Cidinha e telespectador, não deixa a pessoa sossegada. Cai uma casa lá no Japão, 5 minutos depois, a gente fica sabendo aqui. Esse enxurrilho de informações desassossega a pessoa humana. E tem mais uma coisa também. Você sabe qual é o vício? É repetição. Sabe qual é o maior vício do ser humano? Não é o crack, não. E nem é o alcoolismo, é a internet. A internet. Pessoal, é um vício. A pessoa vicia e fica naquilo lá. Nada contra, porque já está aí. E você já imaginou o que virá na frente? Hoje eles fazem coisas imensas em termos da computadorização, da cibernética que está, da informática que está, da tecnologia. Então a coisa é meio complicada mesmo, né? Então esses valores, até onde eu não sei. Você veja bem, Cidinha e telespectador, você já pensou o que vai acontecer com os netos dos jovens de hoje? Se tudo está aí. Então a coisa, infelizmente, está caminhando numa direção que eu, com a idade provecta que eu já tenho, não sei até onde vai ocorrer, e eu acho que a minha linha de conhecimento é muito pequena ainda, quase nula, para saber o que vai acontecer lá na frente. É verdade. Agora, dentre esses vícios, como o senhor comentava aí de valores, talvez o mais complicador nesse campo da internet são as pessoas se isolarem muitas vezes do mundo. Como naquela telinha eles têm o mundo, então eles acham que ali sozinhos, no seu ambiente, na sua casa, eles estão em contato com o mundo. Então isso já nos abre para a gente começar a conversar um pouco dessas questões dos valores que estão norteando hoje o ser humano de uma maneira geral e a própria família, diante de toda esses meios de comunicação avançadíssimos, essa enxurrada de informações, como o senhor mesmo diz, que a gente não tem só a notícia, mas as imagens hoje, eles querem produzir, quanto maior a tragédia, mais ibope dá, né, professor? Nas primeiras páginas dos jornais, as desgraças do homem, na mídia, e nas internas as vitórias. Exato. É um negócio muito sério isso aí. Agora, por exemplo, professor, né? Há uma previsão da Unesco que dentro de 25, 30 anos o professor não vai existir mais. Seria uma raça em extinção. Então tem aí agora essa postura de, pela televisão, o professor aparece lá, virtual, é uma coisa muito séria. Só que a presença física do professor é necessária, porque se você está coçando a barriga em casa, vendo tudo isso aí, às vezes você se distrai, você levanta para tomar um cafezinho, o gaúcho para tomar o chimarrão dele, então falta o quê? A estrutura
de concentração em torno de uma estrutura de hábitos. A coisa não será fácil, não. Você veja hoje que a imagem virtual está por aí, né? Agora, o que me pasma, o que me assusta, é que o jovem de hoje, a criança não sabe quase mais escrever, não precisa, né? Está tudo lá. Então, você vê a caligrafia deles, às vezes não é muito boa, no português, ou outra língua qualquer, cheia, eivada de erros. É complicado o sistema educacional. Eu sou professor e o professor inspira, o professor ensina, o mestre inspira, né? Então, vocês vejam bem que isso tudo na ponta da corda. Eu não estou otimista. Dando um tempo aqui nessa conversa com o professor Fauzi, a gente vai chamar os nossos apoiadores, mas é claro, o assunto está só começando. Ara Móveis, indústrias reunidas de móveis e estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga, 2001. Fone 3274-8600. Brisas Veneza Residence Club. Últimas unidades. Visite apartamento decorado. Funcionalidade e espaço na medida certa. 117 metros quadrados de área total. Prestações a partir de R$ 990. Área nobre da cidade. Área de lazer completíssima. Entrega no prazo. Vendas Imobiliária Bertone. Construção Ayoshi Engenharia. Plantão de segunda a domingo, inclusive feriados. Rua Perdizes 1980, Arapongas. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar. E a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence. Um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence. Do tamanho dos seus sonhos. Simbal, este nome gera desenvolvimento. Irmol, especial para você. Conheça as novidades Irmol. Acesse www.irmol.com.br. De volta com o nosso programa e hoje aqui tendo o grande privilégio de conversarmos com o professor Fauzi, um grande parapsicólogo aqui entre nós, e vamos dar sequência então a essa entrevista que realizamos com ele. O senhor atravessou gerações como professor, pela sua idade aqui que nós estamos conversando, e viu acontecerem todas essas transformações. E agora isso que nós estamos apresentando, dessa falta de contato físico em muitos ambientes, substituídos até por esses meios virtuais, seria isso talvez uma das fontes dessa grande doença do momento, que é a depressão, que é a baixa estima influenciando a vida das pessoas? Bom, Cidinha, agora você tocou num ponto que eu acho que vou ficar com você 6 anos tocando. Não, para o programa de TV é uma pincelada. Um curso aprofundado a gente fica devendo para uma oportunidade, professor. É claro que é brincadeira. Olha, o Brasil tem 54 milhões de deprimidos. Tudo isso. Tudo isso. A Argentina, todinha, tem 38 milhões. E há uma dedução da Organização Mundial da Saúde,
da ONU, OMC, que dentro de 25, 30 anos, portanto, eu não vou alcançar, metade da população mundial será deprimida. Agora, nós temos dois tipos de depressão. A endógena é quando tem um problema, por exemplo, em nível de serotonina, que é um neurotransmissor. Então, o nível da serotonina pode cair, e aí você vai tomar sertralina, Prozac, se bem que hoje está mais ou menos controlado, mas não que seja inexistente uma cura, mas a cura total não é fácil. A depressão endógena e a exógena. É EX, é fator externo que influencia. A depressão exógena é quando um fator externo influencia. A endógena, atenção, telespectador, não é sempre e nem todos, hein? Fique bem claro. A pessoa começa a ficar assim, olhos sensivelmente para o chão, pele macilenta, tende a aumentar o peso, não é porque engordou, porque fica tomando corticoide e cortisona, ideia suicida, a perda da parte volitiva sexual, tudo isso pode denunciar, entre aspas, a depressão endógena. A exógena, nem sempre. A pessoa não curva o ombro, ela olha para o chão, sim, a endógena é bem acentuada. A exógena olha para o chão, mas não ostensivamente, aí vai entrar você, telespectador. É você mesmo. O fator da exógena é quando o fator externo influencia. Problema sentimental, profissional, financeiro. Aqui está a minha mão, conte comigo. Porque o pior dos aleijados, telespectador, não é aquele que não tem as mãos, é aquele que tem e não sabe estender aos outros. A palavra amiga, o gesto afetivo, na área do cérebro, existe uma área do cérebro em que é a área que mais ou menos faz brotar o afeto. Um tapinha nas costas não faz mal a ninguém, não. Então, é preciso que a gente faça, nesse instante, dê um estímulo. Terminada a causa, termina o efeito. Se você tiver com depressão por problema financeiro, se você ganhar na Mega Sena, meu filho, no dia seguinte acaba a sua depressão na hora. Não é? Então, esses dois tipos de depressão. Agora, tem uma causa que eu acho que está a caminho também, é o desassossego social rumo à violência. Né? E no Dia das Mães, lá em Minas Gerais, um rapaz deu um tiro no peito da mãe. Mãe, eu vou fazer uma roleta russa da senhora. Apontou e deu um tiro no peito. No Rio de Janeiro, 16 anos o rapaz, hein? No Rio de Janeiro, no sábado que antecedeu o Dia das Mães, o rapaz deu 6 tiros no pai, com um comparsa do lado, idade 16 anos. Então, eu não vou discutir aqui esse negócio de minoridade, se é menor ou maior. O que eu sei é o seguinte, em 1940 fizeram essa lei dos 18 anos. Você acha que aquele menino, aquele jovem de 1940 é o de hoje? Não, né? A lei continua. Então, é preciso que haja por parte do poderes competentes, parar com a hipocrisia, com discussões etéreas, que não levam a lugar nenhum, tem que baixar o nível. Porque se um rapaz de 16 anos, uma moça, pode escolher o seu futuro presidente, isso todo mundo sabe. Ele não é capaz de saber o que é um revólver? E esses grandões utilizam os menores. Então, eu vou contar um caso para vocês, se me permita. À vontade. Há muitos anos atrás, em São Paulo, no bairro do Morumbi, onde tem lá o Palácio do Governo, já faz uns 20, 30 anos isso, invadiram um ônibus. 2 rapazes. E na presença de todos, ele estuprou uma moça. A polícia foi lá e prendeu. Quando chegou na delegacia, ele falou, eu sou de menor. Eram 11h30 da noite. 23 horas e 30 minutos. Ele ia fazer 18 anos à meia-noite e 1 minuto.
ele era menor ainda por meia hora. Então, essas coisas a gente não entende. Quando você vê que um rapaz fala, mãe, uma roleta russa dá um tiro no peito da mãe, você quer que vai fazer o quê? A juventude não passa, o jovem passa. Eu e a Cidinha podemos não somos jovens, mas podemos ter juventude lá dentro de nós. E há uma diferença técnica do adolescente com o jovem. Adolescência é até mais ou menos por volta de 17 anos. Jovem até 28, 29. Só que é uma confusão generalizada nisso tudo. Acho que chegou a hora. Quem sou eu, hein? Você que, se puder, nós fazemos aqui no Brasil inteiro, isso pode, com 1 milhão e pouco de assinaturas, mandar lá para os deputados lá em cima, para transformar em projeto de lei. Está lá na Câmara um mundo de projetos discutindo o assunto. Você já pensou que quer dormir? Pois é, eles não estão dormindo, eles estão em sono profundíssimo. Esses projetos estão lá na Câmara. E toda essa situação, né, professor, sem querermos, claro, levantar uma bandeira que já está numa certa discussão, mas o senhor aqui, com toda a sua experiência, já expressando a sua opinião, mas vamos trazer um pouco esses 2 fatos que o senhor aqui citou com relação à valorização da vida, né? 2 exemplos de que a vida, para esses adolescentes, não vale nada, nem a da mãe, nem a vida do pai. Isso daí já teria fundo dentro desse contexto social que nós vivemos hoje, que está levando a nossa juventude, a sociedade de uma maneira geral, a não valorizar mais tanto a vida como esse presente de Deus? Eu culpo a mídia. Mais a mídia, como um todo. A Rede Globo, outro dia ensinou como é que a gente, não sei se foi a Globo, Bandeirantes, não sei, como é que a gente faz um cartão desse de crédito por tecnologia. Ensinou direitinho como é que faz. Lá em Santa Catarina, houve um assalto na secretaria da paróquia, de uma paróquia. A televisão mostrou direitinho como é que assaltou. Chama-se emulação, isso aí. Aí o mundo de paróquias começaram a ser assaltadas. Então, é preciso que haja, Cidinha, telespectador, por parte da mídia, um pouco assim de autocrítica, de autocensura. Um programa maravilhoso como é o seu, em que procura os valores mais altos da pessoa humana. Tem gente que não dá valor para isso. Mas, se o Joaquim matou o Antônio, se a Maria brigou com o José, manchetes. Então é preciso que haja realmente, através dos poderes competentes, uma resposta para isso tudo, Cidinha. E não adianta fazer o jogo do contente, não vamos querer fazer o jogo do contente, não. Ou nós procuramos, através de um processo lento, mas progressivo, de buscarmos a essência da vida. Ou então não sei como é que vai ser a vida lá na frente. Porque vida, na verdade, é uma coisa, e viver bem é outra. Será que viver bem, Cidinha, é você ter o carro do ano? É. Ir para a Europa uma vez por ano? É. Tem gente que tem tudo isso e não vive bem. Então uma pessoa de 70 anos, Cidinha, 70, nem todos chegam lá, hein? Ficou 25 mil dias na Terra, sabe quantas semanas? 3.300, 6.400 semanas só. Só isso. Então é preciso que haja realmente a busca de valores. É muito bom estar aqui conversando com o professor Fauzi, mas a gente precisa dar aquele nosso tempinho, mas é claro, convidando vocês a continuarem conosco, que esse bate-papo ainda continua.
Móveis, Indústrias Reunidas de Móveis e Estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga, 2001. Fone 3274-8600. Brisas Veneza Residence Club. Últimas unidades. Visite apartamento decorado. Funcionalidade e espaço na medida certa. 117 metros quadrados de área total. Prestações a partir de R$ 990. Área nobre da cidade. Área de lazer completíssima. Entrega no prazo. Vendas Imobiliária Bertone. Construção Ayoshi Engenharia. Plantão de segunda a domingo, inclusive feriados. Rua Perdizes 1980, Arapongas. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar. E a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence. Um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence. Do tamanho dos seus sonhos. Simbal, este nome gera desenvolvimento. Irmol, especial para você. Conheça as novidades Irmol. Acesse www.irmol.com.br. De volta com o nosso programa e hoje aqui então nos nossos estúdios, contando com a presença do professor Fauzi e nos falando um pouco do seu trabalho no campo da parapsicologia. A gente já vem conversando há algum tempo, mas é claro que agora nós vamos acompanhar juntos o final dessa entrevista. Mas ainda um pouco nesse tema, professor, do que vem fluindo aqui, hoje de fato as pessoas se preocupam demais com esse consumismo exagerado e estão esquecendo um pouco do ser, da riqueza anterior, e é o que de fato vai dar a felicidade para o ser humano, né? Não basta ela se cercar de tudo aquilo que é mais bonito e é o seu desejo, se ela não tiver dentro de si a plena realização. Então agora, como um parapsicólogo, vamos explorar agora essa parte do seu estudo aí para a gente ajudar os nossos amigos que estão nos acompanhando lá a perceber realmente como é importante cultivarmos os valores internamente. Ó, Cidinha, telespectador, ela falou consumir. Até o comerciante é vítima do consumismo hoje. Olha, nós estamos com uma geração de órfãos de pais vivos. O movimento feminista começou em 74, com a Simone de Beauvoir na França. Jogou o homem, a mulher para a rua. Eu acho que ela não quis sair de casa, mas ela foi impelida para sair. Então você veja bem, a Europa, com exceção da Albânia, a Albânia é um país que é inexpressivo lá na Europa, ninguém fala, é um país pobre. Toda a América, com exceção talvez ali de Honduras, Nicarágua, África vamos excluir, Austrália, grande parte da Ásia, todos eles se veem envolvidos pelo mundo do ter, do consumismo. A mulher, eu acho que ela não quis sair, mas se viu impelida para sair. Compra, 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 compra. Aparece uma geladeira de cor vermelha, vamos comprar. Depois a vermelha não está boa, vamos comprar a amarela. E assim vai. Então a mulher foi para a rua. Os filhos ficaram em casa. Veja.
ela fica o dia inteiro. Antes ela cozinhava o feijão, ela continua cozinhando o feijão, só que ajuda a trazer o feijão, a mulher. Esse dia. Então ela fica lá fora. Na mão. Na creche, ainda bem que tem, né? A mídia eletrônica, que é a televisão, e a babá. Tem babás maravilhosas? Tem. Mas o brasileiro tem memória curta. Vocês se lembram, em fevereiro do ano passado, que lá em Goiânia uma babá deu um soco na cabeça de uma criança? O brasileiro tem memória curta. Lá em Belo Horizonte, anos atrás, uma babá de uma mulher de 93 anos que pegou pelo cabelo, bateu a cabeça dela na parede do banheiro. Só que não é só babá, não. Na mesma televisão, uma coitada de 94 anos, deitada, a filha de 65 dando os tapas no rosto da própria mãe. A mãe dizia: filha, não bata em mim, não bata. E foi filmado isso aí, porque a outra irmã dessa de 60 e pouco, tinha 40 e pouco, se via impotente para tudo isso. Tem babás maravilhosas. Isso se chama o quê? Órfãos de pais vivos. Vai encontrar às 6 da tarde, para dar assim um parâmetro de horário, às 6 da tarde, tem pais maravilhosos, está cheio por aí. Mas alguns passam reto e a criança fica olhando. Pega o seu filho e põe no colo. Então você vai dizer para mim que o seu filho não tem mais colo, que ele é mais criancinha. Pior ainda, viu? Se você puser a mão no ombro dele: filho, como é que foi o seu dia hoje? É bem melhor. Se você, papai e mamãe, tem um filho na escola, se você perguntar para o seu filho como é que foi você na aula de hoje, a produção vai aumentar 50%. Sabe por quê? Porque o jovem vai ver que há interesse, a criança, dos pais em relação a ele, a ela, e vai procurar estudar mais para poder dizer: fui bem na escola. Essa geração de órfãos de pais vivos está aí, porque na verdade, fundamentalmente, os pais que não ganham tempo com os filhos podem perdê-los com o tempo. É uma grande verdade. E também uma coisa, a ausência da presença. Só camisa e blusa em casa, diálogo não tem nenhum. 50 centímetros um do outro na hora do almoço e da janta, do jantar, 500 quilômetros de distância. O ter. Perguntaram para o filósofo Spencer isso aqui, filósofo inglês. Spencer, o que é felicidade? Disse assim: é a locupletação das necessidades materiais do homem. Muito bem, Spencer. Mas a verdadeira felicidade de criaturas humanas é apenas e tão somente um só verbo. É encontrar-se. É a pessoa que se encontra consigo mesma. E nós podemos nos encontrar no sorriso de uma criança, Cidinha, ou no desabrochar de uma rosa. Não é? Então, tudo isso aí, bonito na teoria, né? Mas na prática, está difícil. Por isso que eu digo: você já imaginou os filhos, os bisnetos do jovem de hoje, como é que vão ser? Eu não sei, não. Mas nós temos que fazer a nossa parte, né, professor? Sim. E abordar esses temas num programa como o nosso e outros programas também, que as pessoas visem a essência humana, acredito que sempre pode ajudar. Mas a sua passagem aqui por Arapongas, mais uma vez, e por um curso que está fazendo na Paróquia Santíssima Trindade, para as lideranças, para as pessoas, poderia nos falar um pouquinho do teor, como é que é o desenvolvimento de um curso de 3 dias nesse campo, diante de toda essa problemática que nós abrimos aqui, muito mais do que o jornal. Culpada, viu, Cidinha? Agora vamos trazer um pouco dentro desse trabalho que o senhor realiza, certamente. O telespectador, cuidado para ser entrevistada pela Cidinha, porque ela é uma grande entrevistadora, viu? Não traz sem conhecimento não, porque ela te pega pelo pé. Parabéns, Cidinha. Obrigada, professor. Bom, olha, eu sou pioneiro aqui. Quando vim aqui, eu tinha um bigode preto, hoje eu já raspei, porque senão fica muito branco, né? Então, a gente tem assim uma história com Arapongas e toda a região aqui do norte do Paraná. A minha mulher, a segunda mulher, de Jandaia, do sul, né? E eu estive aqui em 1969, em Londrina.
Naquele tempo, tinha aquelas rádios com auditório. Bons tempos Bons aqueles, tempos. né? Se falava para uma plateia toda, presente. dando a sua impressão do que estava Pois achando é. da conversa. Eu não sei se eu vou errar aqui, se não me engano, tinha a Rádio Difusora de Londrina, eu não lembro bem. E foi o primeiro curso que eu dei aqui. E por falar em norte do Paraná, vocês sabiam que a Melhoramentos, quando fez aqui a distribuição das cidades, fez tudo no alto para que não houvesse enchente. Você vê, E acertaram, hein? acertaram, não tem enchente. Graças a Deus. Está tudo lá em cima. Bem planejado. É, bem planejado. Então, em Arapongas, nós temos aqui, quem nos trouxe aqui foi Dom Romeu. Dom Romeu Alberto, de saudosa memória. Ele morreu, foi culpado um pouco, ele tinha o processo de leucemia, se não me engano, né? E não falou para ninguém. Quando deram pela coisa já era tarde, lá em Ribeirão Preto. O Arnaldo Beltrame, a morte do Arnaldo Beltrame foi vigário-geral da diocese. Eu acho que se tivesse alguém na casa dele, ele teria sido salvo. Ele estava penteando o cabelo no banheiro, estava de pijama ainda, e teve um processo de infarto meio violento, né? E lá se foi o Arnaldo, que ia celebrar uma missa logo em seguida. Então, essa patente da diocese de Apucarana, eu disse patente, é uma verdade. Então, nós estamos sempre procurando, através dos nossos cursos, tentar contribuir, de alguma forma, com todo esse processo que aí está. E o norte do Paraná, você precisa ter conhecido quando tinha o café no auge. Hoje, o Paraná inteiro quase está defasado, subiu tudo lá para o lado de Rondônia e Mato Grosso. Aliás, para ser sincero, o Brasil hoje é de Campo Grande para cima. Cuiabá, Rondonópolis, Primavera do Leste. Sapezal, uma cidade pequena, proporcionalmente, há uns anos atrás, foi a cidade que mais cresceu no Brasil. Tocantins, o espírito gaúcho também, já está lá no fundo do Piauí. Onde há influência paulista, eu sou paulista, gente, nasci em Lins. Corintianos, o seu time foi lá em Lins, viu, Corinthians? Nós batemos vocês de 2-1, viu, corintiano? Pois é, você é corintiano? É? Com todo o seu título de campeão do mundo, metemos 2-1 no 6. Está dando risada lá. Né? Então, onde há muita influência paulista, o processo cultural, não estranho não, porque é verdade, deixa a desejar. Deixa a desejar. O paulista não fala bom dia, ele fala bom trabalho e bons negócios. Então, esse processo de concreto que existe em torno do empreendedorismo, tudo isso, né? Então, os cursos que nós damos, Cidinha, é exatamente para poder oferecer algo diferente. Estudar a mente do homem, é o que você viu, você perguntou. E você sabe o que é mente? É a energia do cérebro. Não é só inteligência e raciocínio, claro que está inserido na mente. Então, tem fenômenos que acontecem que você não tem resposta, nem por intermédio dos neurologistas. Claro que não todos. Quando você pensa em alguém, se alguém aparece, um lugar que você nunca esteve, de repente, você chega lá, pensa que já esteve ali. Cidinha, telespectador, pega o jornal de Santo Antônio da Platina do ano passado, se não me engano, outubro, ou telefona lá, da cidade de Santo Antônio da Platina, escreveram uma casa no Japão. Está aí no meu jornal. A força da mente humana. Eu não sei, até onde eu sei, somos o único no Brasil que fazemos isso. Nós já fizemos isso aqui em Arapongas. Então, tudo isso é a mente do homem. Só que, telespectador, dá licença um pouquinho só. O ser humano, ele nunca dá valor para si próprio. A mensagem que eu dou nos cursos é: valorizem-se criaturas humanas. Mas você não estranha quando você tem no fundo da sua casa açúcar e a formiga está lá no outro fundo? A formiguinha vai lá. Me pergunte como. Quando a abelha vai lá no pólen, pim!
imediatamente na gargantinha dela começa o mel. Você não estranha. Você não estranha quando você pega um celular, tem alguém na 7 de setembro lá em Curitiba andando num carro, de carona, porque você não deve dirigir falando, e ele te ouve. Daqui em New York também. Você não estranha. Você não estranha com as andorinhas lá vem dos Estados Unidos, foram lá em Medianeira 3 anos consecutivos. Medianeira fica perto de Foz. Lá, não me pergunte como, aí você não estranha. Agora, quando a gente chega e diz que você é capaz de fazer isso ou aquilo, o ser humano acha que não é. E agora a regressão de idade, né, Cid? Isso é importante também, que é um tema assim, é interessante, acredito que quem nos acompanha lá gostaria de saber como é possível. O senhor, inclusive, disse que escreveu um livro sobre isso. Escrevi. De que maneira a regressão ela pode ser direcionada na vida da pessoa? Esse dia eu vou coçar a cabeça. Quem inventou a regressão primeiro foi Freud, não fui eu. Então vamos dar valor. A pessoa começa a buscar o seu passado através do hipocampo, que é a série da memória. Nós gravamos 14 sextilhões de informações. Cada palavra é uma informação. Telespectador, água. Você pensa em que agora? Mar, rio, copo. Dificilmente alguém pensa líquido. É verdade. É uma informação. Esses 14 sextilhões de informações, não sei se são 18 ou 21 zeros, é a sua memória. O Freud, o hipocampo, que é a sede da memória, abriu o cofre da memória. E a gente vai buscar o passado até dentro do ventre da mãe. O visual está aqui atrás, é um mistério da mente, abre também o visual e a pessoa começa a ver o passado. Na medida que vai vendo, vai buscando os lados alegre ou triste da sua vida. Se você estivesse sentado no auditório comigo, o simples fato de você fechar os olhos e ficar com 1 minuto e meio, mesmo que não seja auditório, agora se você quiser fazer essa experiência, é claro que nem todos, né? Claro que não, você vai buscar a idade sua lá de 3 ou 4 anos, o lado alegre ou triste da sua vida. Isso não é regressão, mas é para provar a você que você pode fazer isso. Se for trauma, o lado triste, trauma em grego quer dizer ferida, traumatismo é ferimento, Cidinha. Você vai descobrir porque se for trauma, hein? Pessoas tensas, só em tensão. Em casa parece doido, briga. Pessoas que têm insônia. Insônia não é só demorar para dormir, é dorme, acorda, acorda, dorme. Há alguns processos de depressão, complexo de inferioridade que não é a timidez geralmente é congênita, o complexo de inferioridade é adquirido. Então esse complexo de inferioridade dá insegurança, a pessoa se sente inferior aos outros, pessoas que têm dificuldade em dirigir, principalmente o sexo feminino. Então às vezes as causas lá atrás. O que nós fazemos? Procuramos então, através da regressão, dar uma desprogramação nesses traumas que as pessoas têm. E bendita é você, mulher, viu? Porque até Deus quis ser mãe. Santa Maria, Mãe de Deus. O instinto maternal tem que ser respeitado. Eu fiz uma pausa de propósito. Em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, ó, o que é instinto maternal? Um pai enfiou a faca na barriga da mãe. A sorte que a faca não foi horizontal, foi oblíqua, passou perto da bolsa. Isso foi consulta particular com esse menino, 17 anos. Ele não podia ver triângulo, faca arredondada na casa dele. Na sala dos professores, ele sentava no meio para não ver o ângulo reto. Olha que vida. E ela então, com a faca na barriga, e o filho, foi assim, o filho sentado na minha frente, foi particular, não foi no curso, a mãe do lado, 8º mês ele chorou e narrou, papai enfiou a faca na barriga da mãe, está doendo. Aquilo que eu falei, a faca foi oblíqua. Essa coitada da mãe ali do lado,
ela sofrendo o processo da faca, quando chegou na parede, claro que eu não vou falar tudo, porque pode ter alguma grávida aí nos vendo, ela não tinha mais nada que fazer. Para, cala a boca. Se não for você que tem dentro, que não sei quem é, a faca foi mais. Quando a faca foi mais, Cidinha, ela disse assim, tudo bem, já que você quer me matar, tira essa faca, mas no meu coração, e vê se dá tempo de salvar meu filho que está embaixo. Instinto maternal. Ela chorando disse assim, professor Fauzi, está aí a causa. Lá na barriguinha da mamãe. Desprogramamos ele é bancário em Porto Alegre hoje. E presta atenção. Não me pergunte como. Quando foi entrevista particular, ele não queria que o pai fosse junto. Não sei porquê. Né? Então, você veja bem que nos cursos que a gente dá, 75% é mulher, 25% homem. Essa corresponsabilidade da mulher. A mulher tem em si, e benditas são vocês, de vez em quando vocês são chatinhos conosco, né? Isso faz parte da natureza faz parte, feminina. Mas faz parte. Mas benditas são vocês, porque, na verdade, o sexo forte é você. Na hora do vamos ver, você resolve melhor do que nós. Então, eu acho que a regressão para fins de demonstração ou terapêuticos não são todos os casos da regressão. Não é a panaceia de tudo a regressão. Tem gente que entra, tem gente que não entra. Então, a regressão de idade nos faz lembrar exatamente isto. Você sabe qual é o maior trauma do ser humano? Não? Não é perder dinheiro, não. Os pais que discutem na frente dos filhos. Vai para o fundo do quintal, pega o cara, vai para o meio do mato. E respeitem o filho. Ele pode ter 20 anos, mas se julgam impotentes. É tão bonito. O abraço, o beijo, a palavra que conforta, em vez de ficar discutindo. Vai lá para o fundo do quintal, que às vezes seu filho não está ouvindo e nem vendo. Professor, são assuntos assim fortes que gostaríamos de ter muito tempo para conversar e poder usufruir tanto mais do seu conhecimento. Mas acho que só esse alerta seu de que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, muitas vezes não somente por nós, mas também pelos nossos filhos e gerações futuras. Então, agora, antes de encerrar, o nosso programa se chama Sementes de Esperança. Dá para o senhor deixar, entre tantos problemas que nós abrimos aqui, agora fechá-lo com uma semente de esperança para aqueles que nos acompanham, de repente se enquadrando em algumas das situações aqui citadas, alguma tristeza dentro de um lar, algum problema, a palavra do professor Fauzi agora para o pessoal lá de casa. Bom, Cidinha, antes eu queria lembrar uma coisa, viu? O Bill Gates é que inventou esse negócio de computador, né? Sabe o que ele falou? Bom, primeiro que na casa dele, computador para os filhos dele 1 hora só por dia, viu? Ele disse assim, na minha casa, computadores sim, mas livros também. Né? A mensagem que eu quero dizer para vocês é que o hoje é produto do ontem e a matéria-prima do seu amanhã. Vive intensamente o seu momento, porque você não sabe se vai ter outro. E, por favor, não use muita borracha para apagar os erros. Ela pode acabar. Então é preciso que haja paz, boa vontade de vivência e transformar uma casa num lar. Porque casa é rua e número. Lar é rua, número e amor. Essa mensagem final para que você faça sempre um lar e respeitar o teto onde nós residimos. É isso aí. Olha, professor, muito obrigada por nos conceder, nessa agenda apertada que está aqui corrida, esse tempo de entrevista. Nosso programa certamente se engrandece muito com a presença do senhor. E agora, antes de encerrar, nós dissemos no início dos seus livros editados e como entrar em contato, o senhor falou nas livrarias de aeroportos, mas de repente nem todo mundo costuma frequentar os aeroportos. Qual o outro endereço que o senhor teria aí para alguém? Bom, na verdade,
eu ponho nos aeroportos, porque nas livrarias comuns por aí, claro que há exceções, né? A gente viaja muito e eu tive decepções com algumas distribuidoras, uma delas em São Paulo, vou dizer o nome porque é verdade, ateniense, distribuidora. Pegou 1.500 livros meus e deu até hoje. Então eu resolvi segurar por distribuição. Mas pode ser encontrado nos meus cursos e eu posso dar para vocês o telefone, mas fica caro pelo correio, mais caro que às vezes o livro, né? Certo. O meu telefone, eu vou dar aqui da região, é da Maria Inês, minha mulher, 9977, olha que fácil, 81 e 18, 81 e muda para cá 18, 9977 81 18, São Paulo. São Paulo agora tem um 9 a mais, 9, tracinho, 99, 16, 16, 26, 999 39 16 16 26. É porque esse seu livro aí, com a listagem de todos os vícios, ele me confidenciava aqui que só na letra A já passaram de 200? Não, letra A tem 409. 409, então bastante curioso e a gente gostaria de manter esse contato. Então, muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade que Deus nos permita realizar. Cidinha, eu nunca me esqueço da entrevista que nós fizemos outra vez e agora ele me pegou pelo pé outra vez. Você é maravilhosa, Cidinha. Obrigada. Adorei estar ao seu lado e se você for entrevistado por ela, vem mesmo, viu? Vem com conhecimento porque ela sabe realmente entrevistar, viu? E como. E acima de tudo, a simpatia, o sorriso que cativa. Chama-se Cidinha. É interessante, ao finalizarmos essa entrevista, que com um jeito duro que ele tem, às vezes, de dizer as coisas, até nos assusta. A Cidinha que confessa que fica meio assustada com a maneira como ele é enfático em algumas colocações. E, da mesma forma, ele se mostra, assim, muito carinhoso ao dirigir algumas palavras gentis assim para a gente, que também eu acabo ficando meio sem jeito diante de tudo que ele falou. Mas foi, sem dúvida, um grande privilégio também, e o Sementes de Esperança é sempre feito de histórias. Histórias que a gente vai escrevendo, cada capítulo ao longo de um programa realizado. E esse certamente foi mais um deles. Esperamos que vocês tenham apreciado. E de tudo aquilo que ele nos falou, eu acho que o importante é que nós procuremos viver bem internamente, deixar sempre marca positiva na vida das pessoas, especialmente daqueles que convivem conosco mais perto de nós. Que isso possa ser exercitado ao longo dessa semana, é claro, sempre na presença de Deus. É isso que eu desejo a todos. Fica aqui o meu grande abraço e até o nosso próximo programa. Como era bom, não é que acabou de todo, mas como era bom aquele tempo em que os pais sentavam ao sofá ou na varanda e ninguém ficava olhando televisão, olhava um para o outro. Depois veio a televisão e muitos pais dizem: daqui a pouco a televisão, agora a gente conversa. Há famílias que controlam a televisão, há famílias que são controladas pela televisão. O botão está do lado de lá. Mas aquelas que o botão está do lado de cá dizem assim: agora chega, agora é nós no pedaço. Felizes os pais que conseguem controlar o tempo de televisão dos filhos. Felizes os filhos que estudam e conseguem controlar o seu tempo de televisão. Não podemos nos transformar num povo de telespectadores. Nós temos que olhar de perto. O telespectador é que olha o que vem de longe. Tem que olhar o que está perto. Experimenta olhar o pai e a mãe. Quem sabe vai respeitar um pouco mais. Não deixe a televisão mandar em você. E olha que eu trabalho na televisão. Se eu estiver dizendo bobagem, me desligue e olhe um para o outro que é melhor. Não é porque eu trabalho na televisão, os padres mais conhecidos, Padre Jonas, Padre Marcelo, Padre Antônio Maria, Padre João Carlos, não é por isso que nós somos melhores do que os outros. Televisão engana, as pessoas ficam pensando: ele é da televisão, logo é melhor. Não, logo chega mais longe, só isso. Vale aquele que cuida de você todos os dias, que está perto de você. Esse, pai e mãe.
Falar de longe é bonito. Falar de longe é bonito. Não dói nada. Falar de perto, acompanhar, estar ali, exige amor e perseverança. Por isso, os melhores astros da sua vida são o pai e a mãe. Estrela de televisão é bonito de vez em quando, mas as grandes estrelas são o pai e a mãe. E o seu filho querido. Então a gente canta essa utopia linda de ficar apaixonado pelo pai e pela mãe. Morrer de saudade quando está longe. E os pais morrerem de saudade dos filhos. Isso é o sonho de um país. Que vocês vivam permanentemente com saudade um do outro. Porque então é sinal de que não esqueceram. Cantem comigo. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajeitava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava. Seu sorriso, seu olhar. Quero ouvir vocês. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava: quem fizer estepulinha. E mamãe nos defendia. Tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio louco e voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Canta aí, vó! Saudade, né? Passou o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quando tantos não a têm. Agora falam do desquite, do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chama isso de utopia. Eu a isso chamo paz.